Uma visão para se contemplar. No início dos tempos, no jardim do Éden, o homem era completo, inteiro e harmonioso, um com Deus. Pela graça de Deus, tudo florescia em perfeita paz. Hoje, o que o homem vem tentando alcançar em sua busca de Deus é o restabelecimento desse estado edêmico de paz e harmonia. Um estado em que não há guerra, mas amor. Um estado em que não se tira nada dos outros, mas sim se compartilha. Ao encontrar um poder sobrenatural, o homem espera conseguir recuperar o antigo estado de bem-aventurança na terra. Deve ficar claro, contudo, que em sua tentativa de encontrar harmonia, ele age de maneira errada e no lugar errado. A harmonia individual e a paz do mundo nunca serão estabelecidas pela busca de um poder sobrenatural. É preciso voltar ao seu estado edêmico original, isto é, sua unidade com Deus. Pessoal, para a gente poder se aprofundar na compreensão disso que o Joel Goldsmith está trazendo aqui nesse trecho do livro, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, ele já vive nesse estado assim chamado desperto ou iluminado. E ele compartilha a partir daquilo que ele vive. E a maneira que o Mestre Gualberto compartilha, a linguagem que o Mestre Gualberto compartilha é diferente, por exemplo, da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre compartilha de uma maneira única o que vive. E o interessante do Mestre Gualberto ter uma maneira de compartilhar diferente da do Joel é que nos auxilia ainda mais a gente poder ter uma visão mais ampla e uma compreensão mais profunda desses assuntos. Bom, nesse trecho, mestre, o Joel comenta de voltarmos ao nosso estado original de unicidade com Deus. E é bem comum, mestre, dentro da espiritualidade, dentro dos estudos espirituais, que essa unicidade com Deus, que essa união com Deus é uma experiência mística ou uma experiência transcendental. O mestre pode trazer a sua visão do que é essa unidade com Deus? Ô Gilson, essa união ou unidade, ou unicidade, ou não dualidade, repare, podemos ter diversos nomes para isso. É a ciência da realidade do seu ser. É a simples ciência de que a sua natureza de ser é a verdade. E essa verdade é a realidade divina. A nossa dificuldade, Gilson, é que nós estamos vivendo muito de ideias, de palavras, de conceitos, de pensamentos. E uma coisa que o pensamento sabe fazer muito bem é imaginar. Então o pensamento imagina esta unidade, ou esta unicidade. Então eu tenho visto as pessoas falarem desta verdade como se fosse uma união com tudo. É a ideia de uma consciência pessoal que abarca tudo, que alcança tudo. As pessoas chegam a falar de consciência que se expande. É sempre nessa ideia de que você se torna um com todo o universo. Como se tornar um com todo o universo? Aqui a realidade é outra. A realidade é que não existe esse você, esse um, esse eu.
esse sentido de alguém presente aqui, nesse instante. Portanto, qual é a realidade desta união consciente com Deus? Essa expressão, o pensamento voa com isso. A verdade desta relação com Deus é o fim desse modelo de relação entre dois. E é o fim também dessa ideia de união. Relação é entre dois, união é entre dois, enquanto que, na verdade, só uma realidade está presente. E essa realidade não é a realidade da pessoa, não é a realidade do eu, é a realidade deste ser, é a realidade divina, é a realidade de Deus. Então, qual é a verdade desta união consciente com Deus? É o fim dessa ideia de alguém presente aqui e agora, na experiência da vida, na experiência do viver. Nós temos uma realidade presente, e essa realidade presente é a realidade imutável, inalcançável, inatingível, impensável, jamais passiva de ser traduzida dentro de uma linguagem, uma vez que toda linguagem que nós temos é a linguagem que faz uso da palavra, e a palavra é basicamente pensamentos. Então estamos diante, Gilson, de algo indescritível, inominável. Essa é a realidade do seu ser. Essa é a realidade de Deus. Mas o pensamento, no seu modelo de fragmentação, de divisão, de separação, imagina Deus, tem uma imaginação de Deus, uma concepção de Deus, uma crença sobre Deus. E está tudo dentro do pensamento. Nós temos sim, Gilson, a revelação daquilo que é Deus, quando a ilusão do eu não está. Quando a ilusão do pensamento não está. Então o que está presente está fora do alcance da mente. Fora do alcance do pensamento. Fora das palavras. Aqui o ponto importante não é com palavras nos aproximarmos disso que está além das palavras, que é a verdade divina, que é a verdade deste ser, desta realidade suprema, que é Deus. Aqui o que importa é nós investigarmos a ilusória natureza do eu, desta falsa identidade, desse sentido de separação, de dualidade, onde existe a noção de alguém presente se separando do outro alguém, de alguém presente se separando da vida, alguém presente se separando de tudo que acontece, inclusive de Deus. Temos que aqui, Gilson, investigar a natureza do eu. Tomar ciência dessa ilusão é ir além disso. Então, aquilo que está presente, que não faz parte do pensamento, não faz parte do ego, não faz parte do eu, se mostra como sendo a única realidade. Mas todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho deve ser na investigação sobre essa estrutura ilusória. É a compreensão direta da estrutura e natureza da ilusão, que revela aquilo que não faz parte dessa estrutura, que está além de tudo isso.
Isso é o fim da ignorância. E, naturalmente, dos problemas. É o fim do sofrimento. Então, essa visão da realidade não é a visão de alguém, é a realidade em expressão. Estamos colocando aqui não é algo passivo de aceitação ou rejeição. Estamos apenas fazendo colocações que podem ser investigadas e constatadas. Concordar ou discordar intelectualmente de um assunto que está fora do intelecto é um absurdo. Nós podemos tomar ciência disso, mas indo além desse intelecto condicionado. Então, sim, fica claro a realidade. Esta realidade que é a realidade de Deus. E só Ele é real. Tudo mais que o pensamento tem formulado, tem construído, tem idealizado, tem falado a respeito, não é real. É preciso voltar ao seu estado edêmico original, isto é, sua unidade com Deus. Centenas de anos de frustrações e fracassos já deveriam ter mostrado ao mundo que essa não é uma função de Deus. É nossa função restabelecer o relacionamento original de unicidade. O Mestre Jesus Cristo disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Em nenhum lugar ele mostra que a responsabilidade é de Deus. Repetidas vezes, ele reitera que a responsabilidade é nossa. Vós conhecereis a verdade. Vós amareis o Senhor teu Deus. Vós amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Vós deveis orar pelos inimigos. Vós deveis perdoar 70 vezes 7. Vós deveis dar o dízimo dos vossos ganhos. Em nenhum momento ele coloca a responsabilidade de nossa separação de Deus sobre Deus, mas sobre nós. Todo o ensinamento de Jesus Cristo é direcionado para nós, não para Deus, mas para nós. Contudo, para que não tropecemos, o Mestre Jesus Cristo nos apontou o caminho, o lugar, a hora e a maneira de demonstrar essa unidade. O caminho é a oração. O lugar é o reino de Deus dentro de nós. A hora é agora, neste momento de cristicidade, e a maneira é a ação. No início, os segredos revelados aos homens e às mulheres, inspiradas por Deus, devem ter sido ensinamentos através da revelação, a chamada letra da verdade. Através dessa verdade, aprendemos a parar de buscar a Deus a esmo, a não mais pedir alguma coisa a um Deus distante e a deixar de acreditar que Ele pode ser influenciado pela nossa adoração. Reconhecemos não só que Deus existe, mas que Ele é o ser interior do nosso próprio ser. Não um Deus separado de nós para ser adorado de longe, mas, na verdade, mais perto de nós do que nossa respiração, mais próximo do que nossas mãos e pés. A letra correta da verdade nos impede de nos entregarmos a devaneios ou a falsa esperança de que algum milagre nos trará Deus ou seu mensageiro em uma nuvem, usando uma varinha mágica, fazendo com que todos os nossos problemas desapareçam. Ao contrário,
A simples verdade do Mestre Jesus nos leva a focar na única direção onde podemos encontrar paz e harmonia, dentro de nós mesmos. Nesse trecho do livro, o Joel Goldsmith comenta sobre a paz e a harmonia. Mestre, tu pode compartilhar conosco qual é a sua visão do que é a verdadeira paz e a verdadeira harmonia e como podemos superar os problemas para atingir essa paz? Essa paz é a natureza do seu ser. É a realidade da natureza divina. Nós desconhecemos isso. Tudo que nós conhecemos com o nome de paz é só uma trégua entre dois conflitos. Em alguns momentos, você está bem com a esposa e ela está bem com você. Em algum momento, você está bem com o seu chefe e ele com você. Em alguns momentos, você está bem com o amigo e ele com você. É isso que nós conhecemos por paz. É quando nós estamos bem. Dentro de uma relação, dentro de um contato com o outro, num acordo de não divergência, de não desordem, de não conflito. É isso que nós conhecemos por paz. Isso vale também para cidades e nações. As nações conhecem essa paz, até que os interesses se alterem. Na nossa relação com o outro, enquanto temos um interesse mútuo, nós estamos em paz. Quando o interesse que eu tenho é diferente do que você tem, nós nos separamos. E aí o conflito se estabelece, assim como entre cidades e nações. Então o que nós conhecemos por paz, Gilson, são tréguas. São momentos de não conflito, porque os interesses não estão sendo contrariados. É como essa questão da presença do amor. Também desconhecemos isso, porque está tudo também com base nesse modelo. Eu aqui fiz uma simplificação, mas é exatamente assim que acontece. Você é meu amigo enquanto estamos de acordo. Não é mais meu amigo quando nós discordamos. E podemos nos tornar inimigos, em conflito, um com o outro. Se você violar os meus direitos e você sentir os seus direitos violados por mim. Então é isso que nós conhecemos por paz. A realidade divina, a realidade de Deus, é a presença de uma paz que ultrapassa toda a compreensão humana. Na linguagem do apóstolo Paulo, está lá na Bíblia. Mas aquilo que é dito por Paulo pode ser vivencial, pode ser experimental, pode ser algo direto, não lá na letra da Bíblia, mas na vivência direta, aqui e agora. Quando você toma ciência da realidade do seu ser. Então, nesse momento, está presente a real paz, a verdadeira paz, aquilo que está além do que o mundo conhece como paz. Então, o contato com a realidade divina, vamos compreender isso aqui,
requer uma mudança significativa, profunda, real em nossa mente, em nosso coração. Precisamos ir além dos valores do pensamento, nesse auto-interesse e autocentramento, nessa constante busca a partir da ambição, do desejo, ou na tentativa de se livrar em razão da insegurança e do medo, está sempre se impondo com os seus próprios interesses. Esse modelo de vida, como o ego se move, sempre interessado nele mesmo, em razão de sua insegurança e medo, buscando pela ambição, pela inveja, pelo desejo, essa ou aquela outra forma de autopreenchimento. Enquanto esse movimento egocêntrico estiver presente, não haverá paz. A presença da paz é a ciência do seu ser. É a ciência da realidade divina. Uma vez livre do ego, livre do medo, livre do movimento conflituoso dos desejos, livre desse auto-interesse, desse modelo de insegurança que nos faz possuir, controlar, dominar, o que faz com que sejamos criaturas arrogantes, pedantes, violentas. A presença disso é a presença do ego. E se isso está presente, não existe paz. Estamos longe de compreender a verdade do amor. O amor é essa realidade que está presente quando o ego não está. Então nós temos palavras como paz, felicidade, liberdade e amor, mas fazemos uso dessas expressões sem a menor noção do significado real e profundo disso. Estamos apenas colocando em palavras que, na verdade, desconhecemos o significado delas, a realidade divina, aquilo que está além da mente, aquilo que está além do ego, que está além do eu. O nosso grande convite nesta vida para o despertar é para esta visão da realidade. Portanto, desta compreensão, desta não separação, desta não dualidade, da realidade de Deus, da realidade do seu ser. Esta é a única coisa que importa. A ciência dessa realidade, a visão dessa realidade, a compreensão disso. Ao contrário, a simples verdade do Mestre Jesus nos leva a focar na única direção onde podemos encontrar paz e harmonia, dentro de nós mesmos. Quando nossa atenção se desloca de fora para dentro, nós podemos dar o próximo passo ensinado por todos os grandes mestres. Busque Deus dentro de você. Bata, se necessário, implore, mas sempre dentro de você. A visão da unidade deve ser sempre um farol de luz em nosso caminho ascendente. Eu e o meu Pai somos um. Através da contemplação do Pai interno, eu e meu Pai se moldam definitivamente e se mesclam em um só, e a antiga unidade é estabelecida.
Eu e o meu Pai somos um. Portanto, não é mais necessário uma percepção intelectual, mas uma relação manifestada visivelmente pelos frutos dessa unidade. Não mais buscamos nem precisamos de favores. O espírito interior se desdobra, se revela, se expande, agindo em nós e através de nós. A aceitação de um poder do bem e um poder do mal não mais nos escraviza. Descansamos serenamente em um único poder, pois não há mais poderes contra os quais lutar nem contra os quais temer. É por isso que não precisamos rezar para um grande poder interceder por nós. Aquilo que, durante séculos, o mundo considerou poder e para o qual ele foi buscar um Deus, não é poder. O poder está na pequena voz silenciosa. Em algum momento dessa busca por Deus, essa união indissolúvel com o Pai começa a ser restabelecida, reconhecida e sentida. A letra da verdade se torna menos importante à medida que o espírito se torna vital. O espírito que, até então, conhecemos apenas através da leitura, ganha vida em nós. E nós vivemos na verdade que, quando praticada, torna-se a própria presença de Deus, revelado como o princípio criativo, o princípio mantenedor e sustentador, não nosso servo a conceder favores, mas a sabedoria infinita do universo, o amor divino em que tudo há. E para você que está assistindo o vídeo até o final, eu quero aqui deixar um convite que, se tu tem o desejo sincero em se aprofundar, em compreender essas verdades, o convite é para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros chamados satsangs. São encontros de final de semana no formato online, sábado e domingo, e também existem os encontros presenciais e inclusive retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto responde às nossas perguntas e, mais do que isso, pelo Mestre já viver nesse estado assim chamado desperto, ele compartilha um estado de presença, compartilha um poder e um silêncio que é um facilitador incrível para a gente poder compreender a nós mesmos, para a gente poder investigar a natureza ilusória desse eu. Então, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Também já peço para deixar um like se gostou do vídeo, para fazer algum comentário, e a gente se vê no próximo vídeo.